Já imaginou um sistema robotizado de ordenha que funciona 24 horas por dia com fluxo livre e não necessita de nenhum operador para o manuseio? Pois é, ele existe. A robotização da ordenha, ela começou em 1990, foi um lançamento de uma empresa holandesa, mas de lá para cá ela vem se aprimorando e aprimorando muito, né, João? Prova disso esse equipamento que está aqui atrás, que realmente é bem surpreendente. Mostra ele pra gente. Isso mesmo, a partir de abril foi lançada a última versão da empresa, né, em termos o que existe melhorias, né, para o equipamento, para o produtor em termos de operação, né. Esse lançamento nosso ele visou a parte de comunicação, né? Então um painel para o produtor buscar as informações e poder agir, poder gerenciar os animais, a parte de conforto do animal, o fluxo em passagem dentro do equipamento, o fluxo livre, ou seja, os animais acessam o robô a hora que eles bem entendem, né? Aí a gente faz alguns parâmetros para que ele seja ordenhado com determinados prazos, toda vez que ele acumula de 8 a 12 litros de leite, né? E ele entrando dentro do robô, ele é atraído para entrar dentro do robô através do concentrado que é fornecido dentro do ponto de ordenha, né? Então, o conforto do fluxo livre, mais o conforto do fluxo em I, e mais o braço que agora ele é um braço mais silencioso, né? Faz com que o animal possa ser ordenhado mais vezes, eu possa ter mais resultado, um maior volume de leite pelo equipamento, né? E então o último lançamento atendeu esse conforto, atendeu a parte de manutenção. Nós fizemos com que as peças que necessitam serem verificadas aumentassem o prazo, né, de checagem desse equipamento, né? Obviamente buscando o maior retorno de investimento do produtor no equipamento, né? O processo de comunicação ficou mais fácil, como eu já comentei, e uma das soluções bastante facilitadas que houveram nessa última versão é que o processo da primeira ordenha, ou seja, quando o animal vai ser ordenhado pela primeira vez, o início, né, ele é todo automatizado. A gente joga o braço na barriga do animal e libera que ele já tem todo um software que faz a acoplagem de maneira por si só, né, sem que haja intervenção dos operários. João, e o grande desafio da pecuária é justamente produzir mais com menos animais. Enquanto que vocês observaram que aumentou a produtividade graças a esse equipamento? Nós temos testemunhos aqui no Brasil de produtores que adotaram o equipamento nosso, segundo a nossa orientação de utilização da tecnologia, e tiveram aumento de produção na fazenda de 15%, né? Então, para que isso numa situação de 2 ordenhas, né? Uma situação de 3 ordenhas, né, a gente chega aí em torno de 6 a 8%. Mas o fato é o seguinte, que dessa forma a gente possibilita que o animal seja ordenhado, na média, a gente busca que ele seja ordenhado na média 3 vezes ao dia. No início da lactação, no terço que ele tem maior retorno e mais eficiente em termos de produção de leite, ele possa ser ordenhado de 4, 5 vezes ao dia. No terço mediano, em torno de 3 vezes ao dia, e no terço final, 2 ou um pouquinho menos de 2. Mas que na média o rebanho todo, em torno de 60 70 vacas, acessando um braço como esse daqui, ele possa fazer 3 ordenhas ao longo do dia. Então isso que é o que traz o retorno, né? Isso que faz com que o equipamento seja pago, né? O investimento. Em quanto tempo, então, que vocês imaginam? Para produtoras, a gente tem planilhas que simulam, né, o retorno do investimento, né, mas para os produtores que já têm a propriedade, as vacas, as instalações, né, algumas adaptações mínimas são necessárias, de 4 anos e meio a 5 anos e meio, essas planilhas nos mostram isso, né? E para quem está iniciando do zero, de 7,5 a 8,5. Quando a gente pega as duas situações, uma sala de ordenha comum, que a gente vê aí, e o sistema de ordenha robotizado, em torno de 120, 130 vacas, o retorno do investimento é muito próximo, é bastante próximo. Em torno de 6 meses, né, a diferença de um para o outro, né? Então é um equipamento que se paga justamente por causa disso. Você tem uma flexibilização da mão de obra, menos gente envolvida, maior produção, e você vai fornecer ração concentrada conforme o mérito de produção da vaca. Os animais que produzem mais, a gente vai fornecer mais ração. Que produzem menos, o mínimo aí para ele poder, no mínimo, ter interesse de entrar no robô, né? João, vou pedir para te mostrando então as funcionalidades dela. Vi que ela tem, como você falou, também tem o sistema de limpeza dos tetos, tem a questão de um raio laser também, um infravermelho. Vai me explicando aqui como é que é. Então, o animal, essa porta fica sempre aberta, né? O animal entra para aqui, sem fazer curva, né? Ali a gente tem um leitor, normalmente o animal tem uma tag, uma coleira, que ele tem um chip que ele identifica o animal,
Identificado o animal que está no momento dele ser ordenhado, a porta da frente se mantém e começa a descer o concentrado, né? Aí eu inicio o processo de limpeza e estimulação dos tetos com as escovas, né? Que são desinfetadas entre as ordenhas. E a gente pode ver naquele ponto lá, existe o olho do robô que ele identifica o posicionamento dos tetos. Então existe toda uma inteligência, né, para ele checar, ele confirmar o posicionamento dos tetos, ele checa outra vez e inicia o acoplamento, né? Feita a ordenha por quarto, né, ele vai sacando conforme o fluxo de leite por cada quarto. E a partir daí que foi sacando, ele terminou a ordenha, ele aplica também um desinfetante nos tetos. Então, como é todo um equipamento integrado, a partir do momento que a ordenha vai se terminando, também a queda, o fluxo de concentrado também vai se reduzindo, né? Então todas essas informações caem no programa de trabalho do operador e ele pode fazer o gerenciamento quando existe alguma atenção. Um animal que, por exemplo, olha, o leite que foi ordenhado, ele apresentou uma cor um pouquinho mais azulada, que é sinal de célula somática um pouco maior, ou ele está um pouco vermelho, sinal de sangue no leite. Então ele consegue fazer esse tipo de informação e passar para o produtor na forma de atenção. Ele vai dizer, o produtor, olha aquela vaca, que aquela vaca teve uma anomalia, uma atenção. Checa ela. Então, é um verdadeiro raio-x. É um raio-x. Então não é só o processo de automação, de acoplagem, ordenha e oferta de concentrado, mas é um processo de automação das informações para que o produtor haja onde existe alguma atenção a ser atendida. E aqui na frente fica o refratário onde é despejada a nutrição animal, né? Isso, o concentrado ele cai para cá, né? Então, terminada a ordenha, ele comeu concentrado, esse portão se abre e ele sai. Depois ele fecha e a porteira de trás se abre, esperando que algum outro animal entre e inicie o processo novamente de ordenha, né? Aqui então tem a parte de recepção, né, do leite. Ele é pesado, ele é bombeado, né? Se houver uma orientação para que aquele leite seja descartado, ele é descartado aqui. Um animal que recebeu um tratamento, né, um antibiótico, alguma coisa assim, ele é descartado aqui. Uma melhoria que foi feita recentemente também no equipamento, que todos os painéis, os controles dos painéis, eles têm LEDs, né, e ele identifica se existe algum problema na questão da comunicação, ele acende a luz vermelha, né? Toda a parte de estabilização de energia, toda a parte de proteção de energia também está já acoplada, já pronta dentro do equipamento, né? E aqui a gente já pode ver o braço em si, né? Então, toda a parte dos copos de ordenha são posicionados no braço, a análise da qualidade do leite também é feita logo ali no braço, e isso tudo cai no computador ou ele pode buscar naquele painel ali que a gente observa lá, né? João, e aqui a gente está falando de um equipamento feito só para gado em confinamento ou não necessariamente? A maioria, 90% das instalações são animais em confinamento, tanto em confinamentos tradicionais quanto em composto. Mas existem também em alguns países, a Lely tem bastante próximo aqui, o Chile, né? A Lely tem boas fazendas produzindo leite à base de pastagem, né? Então os animais circulam entre os sistemas de pastagem, os piquetes, né, divididos, né, e nessa circulação eles acabam tendo acesso ao robô e aí consequentemente são ordenhados. Então a Irlanda tem bons exemplos, o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia também utilizam sistema de pastagem, mas a grande maioria realmente trabalha com sistemas confinados. E aqui a gente está falando para um equipamento, para uma propriedade com quantos animais? O módulo, né, cada braço desse, ele ordenharia por dia, nas 24 horas, de 60 a 70 animais, né? A gente dimensiona para 2.000 litros por equipamento, né? Não é limite, é só para a gente dimensionar. Nós temos fazendas produzindo anualmente com média de 2.700 litros do dia, mas do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Então eu posso crescer modular, né? De 60 a 70 animais fazendo essa ampliação. A grande vantagem, a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, na região sul, é que um equipamento desse para uma família que vive da atividade agropecuária, do leite e mais outras atividades, eles conseguem fazer com que haja uma flexibilização com relação à dependência da mão de obra, né? Então a família consegue tocar o negócio.
E também quando não precisa de pessoas de fora que possam, para fazer determinadas tarefas, essa pessoa trabalha no horário comercial, né? De 7h30 às 16h30, enfim, é mais amigável, vamos dizer assim, né? Para todos, né? Numa propriedade. Certo, João, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é isso, são novas tecnologias aí para aumentar a produtividade das vacas e, claro, consequentemente, aumentar a rentabilidade do produtor e ajudar a colocar o Brasil numa posição ainda melhor no ranking mundial de produção leiteira. Sara Kirchhoff para o SBA.